Graça e paz de Cristo, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos. Hoje venho trazer uma reflexão muito abençoada com o tema: a obra de Cristo foi completa para a nossa salvação. Então vejamos. A doutrina da completude da obra de Cristo para a salvação é um pilar central da fé cristã. Ela afirma que tudo o que era necessário para a redenção da humanidade e a reconciliação com Deus foi realizada por Jesus Cristo através de sua vida, morte e ressurreição. Vamos detalhar o que isso significa. O que compreende a obra de Cristo? A obra de Cristo não se limita a um único evento, mas abrange toda a sua missão terrena e celestial. Encarnação. O Filho de Deus se tornou plenamente humano ao nascer de uma virgem, Maria. Ao consumir a natureza humana, Jesus se identificou completamente com a humanidade, tornando-se capaz de representá-la diante de Deus. Isso também permitiu que ele vivesse uma vida perfeita e justa, algo que nenhum outro ser humano conseguiu. Vida perfeita e sem pecado. Jesus viveu em uma vida de completa obediência à lei de Deus, nunca pecando em pensamento, palavra ou ação. Essa vida sem pecado é crucial porque, para ser um sacrifício aceitável por nossos pecados, Jesus precisava ser impecável. Ele cumpriu toda a justiça, demonstrando o padrão de santidade que Deus requer. Morte sacrificial na cruz. O ponto central da obra de Cristo é sua morte na cruz. Essa morte não foi uma fatalidade, mas um sacrifício voluntário. Teologicamente, essa morte é entendida de diversas maneiras que se complementam. Expiação. Jesus morreu para pagar a penalidade pelos pecados da humanidade. O pecado cria uma dívida com Deus e a morte de Cristo satisfez essa dívida, reconciliando os pecadores com um Deus santo. Propiciação. A morte de Cristo apaziguou a ira de Deus contra o pecado. O pecado é uma afronta à santidade divina e o sacrifício de Jesus satisfez a justiça de Deus, tornando possível a sua misericórdia. Redenção. Jesus comprou a humanidade da escravidão do pecado e da morte através do seu sangue. Ele pagou o preço necessário para nos libertar do poder do pecado e de Satanás. Substituição. Jesus tomou o nosso lugar na cruz, carregando sobre si a punição que merecíamos pelos nossos pecados. Ele se tornou pecado por nós para que pudéssemos nos tornar justiça de Deus nele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ressurreição. A ressurreição de Jesus dentre os mortos é a prova definitiva de que sua obra foi aceita por Deus e que ele venceu o pecado e a morte. A ressurreição garante a vitória sobre o pecado e a morte, a justificação dos crentes, Romanos capítulo 4, versículo 25, a promessa de ressurreição e vida eterna para aqueles que creem nele. A ascensão e intercessão. Após sua ressurreição, Jesus ascendeu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai. Ele continua a sua obra como o nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós diante de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Sua ascensão também marca o início do seu reinado sobre o universo. Por que a obra de Cristo é considerada completa para a salvação? A obra de Cristo é completa porque ele realizou tudo o que era necessário para a salvação da humanidade. Satisfaz as exigências da justiça divina. A vida perfeita e a morte sacrificial de Jesus cumpriram todas as exigências da lei de Deus e satisfizeram sua justiça contra o pecado. Não há mais nenhuma exigência legal que precise ser cumprida para a salvação. Remove a barreira do pecado. Através de seu sacrifício, Jesus removeu a barreira do pecado que separava a humanidade de Deus. Ele ofereceu um perdão completo e definitivo para todos os pecados passados, presentes e futuros daqueles que creem nele. Reconcilia a humanidade com Deus. A morte de Cristo reconciliou o mundo com Deus, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Através dele, a inimizade entre Deus e a humanidade causada pelo pecado foi removida e agora podemos ter paz com Deus. Vence o poder do pecado e da morte. A ressurreição de Jesus demonstrou sua vitória sobre o pecado e a morte, os dois maiores inimigos da humanidade. Ele oferece essa vitória a todos os que creem nele, dando-lhes a promessa de vida eterna.
oferece um caminho completo para a salvação. A Bíblia ensina que a salvação é um dom de Deus, recebido pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Não há nada que possamos fazer por nós mesmos para merecer a salvação. A obra de Cristo é suficiente. Nenhuma obra humana, por mais meritória que seja, de adicionar ou completar o que Cristo já fez. Implicações da completada obra de Cristo. Salvação pela graça. A salvação é um presente gratuito de Deus, oferecido por sua graça e recebido pela fé em Jesus Cristo. Não é resultado de obras que fazemos para merecê-la. Justificação pela fé. Somos declarados justos diante de Deus, não por nossas próprias obras, mas pela fé em Jesus Cristo e em sua obra completa. A justiça de Cristo é imputada a nós. Paz com Deus. Através de Cristo temos paz com Deus e acesso à sua presença. A barreira do pecado foi removida. Segurança da salvação. Para aqueles que verdadeiramente creem em Cristo, há uma segurança da salvação baseada na fidelidade e na obra completa de Deus, e não em nossos próprios esforços falíveis. Transformação pelo Espírito Santo. A obra de Cristo também inclui o envio do Espírito Santo que habita nos crentes e os capacita a viver uma vida que agrada a Deus, produzindo o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Em resumo, a obra de Cristo para a salvação é completa porque ele fez tudo o que era necessário para reconciliar a humanidade com Deus, satisfazer a justiça divina, vencer o pecado e a morte e oferecer vida eterna a todos os que creem nele. Essa doutrina fundamental enfatiza a suficiência de Cristo e a nossa total dependência da sua graça para a salvação. Não há nada que possamos adicionar à sua obra. Nossa parte é crer e receber o dom da salvação que ele conquistou para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu deixo aqui essa reflexão muito abençoada para as nossas vidas. Veja o vídeo, reveja, medita na Bíblia sobre esses versículos, tá, para saber se isso é verdade ou não, se procede. Bom, o povo de Beré era considerado por Paulo um espírito nobre, porque tudo que eles ouviam, eles examinavam na Bíblia, né, se era verdade ou não. Amém, meus irmãos? Se inscreve no canal, o canal é nosso, curte, comenta, compartilha. Trarei novos vídeos abençoados das Sagradas Escrituras para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? A graça e a paz de Cristo a todos.